31 de março, há 58 anos do golpe de 1964, a sociedade brasileira convive com uma triste herança dessa chaga na história do Brasil, que ainda persiste no autoritarismo, na xenofobia, no racismo, na violação de direitos humanos e na marginalização de grande parte da população brasileira. Em 2004, nos 40 anos do golpe, o CEPAT realizou uma série de atividades e debates intitulada 1964, uma história que não dá para esquecer, com o objetivo de recuperar o contexto socioeconômico, político e cultural daquele período, identificando as razões que motivaram o golpe militar e a reação da sociedade civil na perspectiva de melhor compreender o Brasil e o Paraná. Em sintonia com a nossa história de defesa irrestrita da democracia, compartilhamos com vocês um registro histórico de importantes personagens que vivenciaram e resistiram ao golpe. Fiquem agora com o documentário Significados, Impressões e Memórias de 1964, uma realização do CEPAT, sob a direção de César Sanson e produzido pela Quem TV. As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E Jango foi derrubado. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. O golpe, evidentemente, foi uma grande força contra-revolucionária, porque todos nós estávamos engajados no processo da Revolução Brasileira. Isso não significou que nós deixássemos de lutar, pelo contrário, e apenas estabelecemos novas formas de luta. Eu, em seguida, me engajei na ação popular, desenvolvemos a organização da luta dos trabalhadores, que resultou no grande movimento de 67 e 68. Posteriormente, com o novo golpe de 68, mantivemos a resistência contra a ditadura militar, iniciamos o processo de anistia, que felizmente resultou na grande força dos trabalhadores e do povo brasileiro contra a ditadura militar. O Paraná esteve enganjado nesse processo, participou quer os trabalhadores, quer a intelectualidade, quer os estudantes, enfim, o conjunto das forças combativas participaram desse processo de resistência contra a ditadura militar, que desembocou na grande vitória da anistia e, posteriormente, no movimento da Grande Constituinte de 1988. A memória que eu tenho do dia 31 de março e dos dias subsequentes é de susto e desentendimento. Eu lembro que eu ficava colada no rádio tentando ouvir notícias, principalmente do Rio Grande do Sul, onde se esboçava uma resistência, tentava imaginar o que seria possível fazer, mas não havia, eu acho que eu não tinha um entendimento muito claro da dimensão do que aconteceu. E acho que a própria nação brasileira só foi ter entendimento disso ao longo do tempo. O que o golpe representou para o país e talvez para a América Latina inteira foi a consolidação do espaço do capitalismo mais moderno
E o sepultamento de todos os movimentos nacionalistas e de esquerda que se esboçaram na década de 60 ao longo da América Latina. Foi uma tragédia cujos resultados e marcas ainda permanecem no país. Meu pai, que era pró-americano, as minhas irmãs anti-americanas, tiveram que obedecer meu pai e foram para a marcha em sustentação ao golpe, né, que era uma marcha que aconteceu em muitos lugares do Brasil, né? Então, para mostrar que a família era anticomunista, que a família era a favor do golpe, o pessoal foi para a rua e meu pai obrigou minhas irmãs a irem, né? Então, uma outra coisa que aconteceu muito dolorosa, que também depois elas me escreveram com detalhes, foi que meu pai obrigou todos os livros, todas as apostilas, tudo que era considerado material subversivo, ele fez uma fogueira no quintal. A minha foi normal, porque para mim o golpe estava claro, não tinha dúvida nenhuma. No dia 31 de março tinha participado do comício do dia 13 no Rio de Janeiro, e para mim, quando vim de lá, o golpe já estava dado, era só questão de oficializar. Eu era secretário-geral, do Partido Comunista no setor sindical, secretário sindical do Partido Comunista, e era presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química. E primeiro suplente vereador do PTB, que era mais ou menos 1h da madrugada, tomamos conhecimento também pelo o rádio do carro, que nosso mandato já tinha sido cassado na Câmara de Vereador. A reação dos trabalhadores? Inicialmente foi de pânico, não é? Porque seu dirigente, que realmente defendia seus interesses, foram banidos ou foram presos e alguns mortos. E isso causou muito pânico. E na medida do possível, o trabalhador foi se recompondo, foi vendo que tinha sido um golpe e não um golpe de ditadura pró-patrão, e não correspondia aos interesses dele. Da madrugada fora, no dia 1º, apareceu no jornal Tribuna do Paraná uma fotografia de um cara que tinha sido morto, acidentado pelo um Alfa Romeo, e puseram o cadáver irreconhecível e puseram meu nome, que eu tinha sido assassinado. Isso criou um grande pânico para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalhador, para o partido e para a família, que não sabia que eu não voltei para casa. A partir da reunião que saí de São José dos Pinhais, fui para a clandestinidade, que eu tinha certeza que seria morto mesmo se ele me pegasse. Não se pode dizer que tenha havido exatamente uma resistência ao golpe, porque o Partido Comunista, que era quem a gente esperava que comandasse a resistência, ele refluiu naquele momento. O próprio governo do João Goulart também refluiu. Então nós que éramos apenas soldados ou militantes, ficamos praticamente sem liderança para resistir. Então a resistência foi construída lentamente depois, principalmente no meio estudantil, mas também no meio operário e camponês. E essa resistência foi sendo criada, organizada, basicamente fundada em cisões do próprio Partido Comunista. Eu acho que o golpe, de todos os golpes dados na América Latina, tanto o golpe do Brasil, quanto do Chile, quanto no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, no Peru, todos esses golpes, eles foram dados contra movimentos sociais concretos, reais e como alternativas de poder na época. Claro que o maior deles é o do Chile, que a alternativa do poder estava posta, mas aqui no Brasil também. Embora a gente não possa dizer que João Goulart fosse exatamente um revolucionário, socialista, etc., as forças que compunham o governo João Goulart estavam levando para uma profunda organização social, por exemplo, a CONTAG, a Organização dos Trabalhadores Rurais, etc., liderados aqui, eu repito, pelo Amaury Silva, que era o grande líder do Paraná, do PTB no Paraná, e outras forças da cidade. Isto quer dizer, havia força crescente. E, ao não ser dado o golpe, provavelmente o Brasil
teria caminhado para um socialismo, ou pelo menos para reformas sociais profundas naquela época. O golpe se deu contra a população, contra o desenvolvimento social do país, sim. Eu achei que haveria uma reação qualquer. Quer dizer, que não seria, vamos dizer, um golpe tão incruento quanto foi. Que houve o mínimo de morte, etc. Eu achei que haveria reação, que o governo do Jango tinha um dispositivo militar que seria capaz de sufocar esse golpe. Mesmo porque ele estava nascendo em Minas Gerais, era fraco. Essa informação eu tive no momento. Eu ouvia informações do Rio de Janeiro, de uma reação principalmente dos fuzileiros navais, comandados pelo almirante Aragão. Então eu achei que ia haver reação. Naquele momento, por volta da meia-noite, do dia 31 de março, a redação foi invadida por tropas da Força Pública de São Paulo, que também ocuparam os estúdios da emissora de televisão, onde o então delegado da Polícia Federal de São Paulo, que era o jornalista Nelson Gatto, tinha ido para fazer a apreensão desse pronunciamento do Ademar de Barros. Então a reação foi uma reação típica de alguém que achava que ia ter alguma reação, que o golpe não seria dado como foi dado. O significado, quando a gente comenta essa fase, é o significado, talvez eu possa ser uma palavra entre as milhares que poderia estar falando hoje, que por exemplo, né, não conseguiram se manifestar, que se perderam pelo curso, né, desse movimento repressivo no país. Eu acho que é isso, né? É o significado que todos nós, né, os idosos, os adolescentes que estão vindo hoje, esses que participam do movimento social, do movimento estudantil, né, das formas organizativas, todas, né, em ONGs, em partidos políticos, né, ter como referencial isso, essa história, que não possa ser deturpada. Um grande retrocesso. Se no Paraná já os movimentos sociais já eram, comparando com outros estados, eram tímidos e frágeis, o golpe militar gerou e significou um enorme atraso, um grande retrocesso no país inteiro, né? Um prejuízo brutal que penso que ainda hoje a nação como um todo ainda se ressente disso, né? Em diversas áreas, em diversos segmentos, ainda há muito caminho a ser percorrido, a avançar, por conta de um atraso terrível que o golpe militar significou, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, e principalmente na defesa ou no avanço das questões relacionadas à cidadania e aos direitos humanos, né? Sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E Jango foi derrubado. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comida. Está todo mundo preso.